Oi, lindas! Eu já gravei essa intro 5 vezes, porque faz muito tempo que eu não gravo. E aí eu desacostumo completamente como que é gravar. Mas antes de tudo, gente, seja muito bem-vinda! Ai, é o Shaq de Geniac Podcast, que era quem sou eu hoje, mas eu sou louca e sempre mudo de ideia das coisas e mudei a ideia do podcast, porque eu falei, cara, quem sou eu hoje? Como assim? Eu sou a Shakt, prazer. Eu acho que é muito mais legal vocês me conhecerem do que um nome aleatório. E aí eu decidi mudar. Um belo dia. Enfim, gente, eu tô fazendo esse vídeo hoje, não é mais um áudio, porque eu tava com essa ideia na minha cabeça há muitas semanas. Eu tava, eu quero muito gravar um episódio de podcast de tudo que tá acontecendo na minha vida e desses maiores aprendizados que eu tô tendo nesse ano, porque eu sempre venho aqui com bombas, contando é, uma mescla da minha vida com tudo que, né, eu venho aprendendo. Só que todas as vezes que eu pensava em gravar, eu falava, cara, mas eu vou aproveitar e já fazer um vídeo, porque é legal, né? Enfim, as pessoas gostam de vídeo, né? E aí acabou que isso me gerou muita resistência de sentar pra gravar, porque nunca era um dia maravilhoso pra gravar por vídeo. Agora, inclusive, não é. Eu tô cansada, são 7h30 da noite, eu tenho várias coisas pra fazer, mas eu falei, meu, se eu não sentar e fazer algo que, mesmo que não seja perfeito, mas essa resistência do precisa ser perfeito, precisa ser a coisa mais bem elaborada, mais bem editada, ela só faz eu me distanciar do movimento, e esse próprio movimento vai me gerar a clareza que eu tô tanto buscando. E com o tempo, eu tô com muita com essa frase na minha cabeça, né? Se existe uma perfeição, ela tá no movimento, ela não tá em uma ideia, ela não tá em um planejamento, em uma estrutura, ela tá em ações repetidas, um dia após o outro, e essa aceitação de que a mediocridade acumulada é melhor do que uma excelência de um dia isolado. E pode parecer simples, mas esse aprendizado ele vem se integrando e se fazendo verdade pra mim em vários momentos, assim. Então eu tô aqui pensando em vários temas, assim, juntos. Não é um episódio super estruturado, eu já trouxe alguns super, né, pá, 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 pá. E esse é mais um devaneio mesmo e uma, uma ideia que eu quero compartilhar com vocês. Mas pra começar, eu vou contar um pouquinho de como tá a minha situação, gente. Eu tô em Gandia, Valência, pertinho, né, de Valência e na Espanha, pra quem não conhece. Eu tô morando com meu irmão, na real minha mãe tá viajando pelo mundo, tá no Egito e tal, com o namorado dela, e eu tô morando um tempinho com meu irmão, que eu não moro desde os 14 anos, então a gente decidiu passar um tempo juntos antes dele ir pra faculdade, que é o Theo. Então se você me acompanha lá no Insta, você vê meus stories todos os dias indo pra praia com ele de manhã, tá sendo muito gostoso, assim, estar com ele, real. E eu, meu Deus, eu peguei um cachorro, eu estou com o Noah, ele é meu bebê, ele é meu, literalmente, tá? Não é da minha mãe, não é do meu irmão, ele é meu, e ele é um Cocker Spaniel, ele é uma gracinha, e ele tá latindo, querendo entrar, mas eu tô tendo que fazer esse sacrifício de não deixar ele entrar, porque senão ele vai cagar com o áudio. Mas ele é a coisa mais fofa do mundo, também tem mais no Insta. E eu tô num momento, gente, onde várias chavinhas estão virando em uma questão, assim, falando mais de um ponto pessoal, eu passei o ano passado, em 2025, por uma montanha-russa, assim, emocional, foi um ano de muita integração. Eu estudei muito sobre IFS, que é o Internal Family Systems, né, que é essa abordagem que entende o nosso próprio ser como um ser múltiplo, né, e existem várias partes nossas que querem coisas diferentes, e eu processei muitos traumas, muita regulação do sistema nervoso, foi muito... Gente, meu Deus, meu joelho tá aqui. Então foi muito importante, foi um ano de novo, integração, sabe, de choro, de processos, de conseguir tirar tudo que estava debaixo do tapete, que eu não estava olhando, de traumas antigos que eu não estava, sabe, visitando, e ficou tudo meio que em pele viva pra eu processar de fato. E eu processei muito, eu entrei no meu casulo, eu consegui, processar coisas que eu não tinha conseguido em anos, e foi muito importante. Só que aí 2026 tá me convidando a uma fase diferente de reconhecimento e expansão. E esse reconhecimento e expansão, ele vem muito com uma característica de refinamento. Se o ano passado foi integração, ou seja, se o ano passado eu revisitei, né, traumas e nananã, e entrei, sabe, em vários lugares internos mais, sei lá, profundos, digamos assim, esse ano tá sendo mais prático. Eu tô sendo muito convidada a trazer mais especificidade para o que eu faço. Eu mudei um pouco o meu nicho. Eu sempre falei muito de autoconhecimento, sempre não, né? Eu já tive vários movimentos assim no digital, mas o que tá mais vivo em mim no momento eu vou trazendo com um nível
de ensinamentos que eu tô tendo e de, né, os estudos e cursos que eu vou fazendo. E na época dos retiros de autoconhecimento para mulheres, né, que foi até onde eu faturei meu primeiro milhão no digital, que para mim foi a explosão, assim, de entender como o meu propósito de trabalhar com transformação e trabalhar com mulheres era o que eu vim fazer no mundo e tal. E depois ter tido Reconnect, né, a comunidade e tal de autoconhecimento online. E falando muito de autoconhecimento, cresci muito no Instagram falando de autoconhecimento. Eu, obviamente, não parei, nunca vou parar de falar de autoconhecimento, mas eu entendi que é algo que me direcionava muito com o autoconhecimento, não, sabe, menos que o autoconhecimento, mas tanto quanto é o empreendedorismo. É o empreender no digital, é criar conteúdo, é vender, e é toda essa minha parte de comunicação, tanto uma comunicação que conecta e vende, tanto em qualquer lugar, mas é quem eu sou, sabe? Eu sou uma pessoa que usa da comunicação desde sempre com o intuito de empreender, de fazer dinheiro. Esse sempre foi meu trabalho, né? Há 6 anos, desde que eu comecei, com 17 anos, isso é quem eu falei minha idade, gente, eu sou bem novinha, eu vou fazer 25 agora. Então, mas há muitos anos, né, eu desenvolvi minha carreira mesmo nisso, e eu olhava só como então, eu nunca vou falar sobre empreendedorismo, porque meu assunto é sobre autoconhecimento. Só que o que eu vivo é o empreendedorismo, o que eu vivo é fazer grana, o que eu vivo é estar no mundo a partir desse lugar, que é um lugar diferente do que trabalhar no corporativo, do que trabalhar com várias outras coisas. Ser sua própria chefe, ter suas próprias questões, estar no mundo muito diferente. E eu sinto que eu estava com uma resistência, assim, de falar sobre isso, porque existem várias crenças nesse lugar de vender, de dinheiro, de mulher fazendo dinheiro, de hippie, sabe? De, eu gostar de yoga, autoconhecimento, mas como assim? Eu vou falar de vendas. Então existiu muitos processos, assim, que eu tive que trabalhar internamente pra conseguir me posicionar a partir desse lugar com que eu realmente acredito, mas eu realmente acredito que todos os sonhos que eu realizei, tudo que eu fiz na minha vida, teve a base de autoconhecimento e a base do empreendedorismo. Não teria como eu viajar pelo mundo sem ter o empreendedorismo como minha base. Não tem como, se eu trabalhasse, por exemplo, no corporativo. Então, eu sentia que era uma parte muito grande minha que não estava sendo expressa, assim, da mesma forma que eu queria que estivesse. Então, foi muito importante mesmo, assim, eu fazer essa meio que transição, e agora eu tô com, né, faz 1 ano já que eu fiz, na real, essa transição, mas agora que eu sinto que ela fechou, sabe, que ela tá muito especial, a mentoria nunca esteve tão foda, nunca teve tanta gente entrando na mentoria, e é uma mentoria mais high ticket, é algo que eu tenho muita entrega, muito direcionamento, então eu tô sentindo uma energia muito diferente de quando eu só vendia curso e só ficava com essa renda passiva, que eu ainda tenho curso, eu ainda adoro, mas eu tô sentindo muita diferença em estar eu lá acompanhando de perto as mulheres também, né, empreendedoras, profissionais liberais que querem realmente mais grana através de estratégia, mas também através de autoconhecimento e capacidade interna. Ou seja, gente, eu só tô trazendo esse tema real porque a gente vai descobrindo as coisas no processo. Eu comecei na internet como professora de inglês, para ter alunos de professora de inglês. E depois eu criei grupos, porque eu era professora de inglês CLT. E aí eu, em vez de dar as aulas individuais, eu comecei a dar aula pela internet, pegando os alunos pelos vídeos que eu fazia. Depois eu fazia grupos maiores. Depois eu lancei um curso, que daí eu já faturei super bem para viajar pelo mundo. E depois do curso eu mudei de nicho completamente, mergulhei no autoconhecimento e fiz os retiros. Depois dos retiros eu fiz esses cursos de autoconhecimento. E o que eu tô querendo dizer é, se eu esperasse chegar nesse momento de precisão, onde eu entendo essa junção perfeita do autoconhecimento com empreendedorismo e criação de conteúdo e arará, tudo que eu mais amo e tá muito vivo, e talvez daqui 5 anos eu fale, tá, adicionou, sei lá, esse pilar que foi super importante de algo que eu vim aprendendo. Se eu não tivesse já colocado no mundo aquele produto, aquele retiro, em inglês, esses vídeos, se eu tivesse esperado essa clareza absoluta que a gente espera, sabe? Que a gente espera, eu não teria chegado aonde eu cheguei, tipo, que foi através de muita tentativa e erro. E de muita tentativa e acerto, porque não é que foi ruim o inglês, não é que foi ruim os retiros, não é que foi ruim o Reconexo, foi tudo maravilhoso, especialmente pra chegar nesse lugar de hoje eu estar muito satisfeita e preenchida com o que eu tô fazendo, e eu também estava preenchida com todos os outros, porque naquela fase, ele foi exatamente o que eu precisava viver. Então, eu estava falando hoje, aliás, com uma mentorada que falou assim: "Chá, eu tenho dúvida de compartilhar essas", eu acho que ela é psicóloga. Acho não, ela é psicóloga, mas ela tá se formando agora, ela é terapeuta também. E ela falou: "Eu tenho medo de apresentar minhas ideias e mudar muito daqui a 1 ano". E ela tem, tipo, 28 anos e mesmo assim ela tem essa resistência, porque isso pode acontecer em qualquer idade.
Eu falei: "Cara, é muito engraçado você trazer isso, porque eu também, sabe, eu mudo muito de ideia, eu tenho posicionamentos completamente diferentes de um em um ano, no sentido de, sei lá, gente, de várias ideias que eu mudo mesmo, mas esse é o preço que a gente tem de estar vivos, aberto, né, tipo, vivas, abertas à mudança, a conseguir ter novas visões sobre coisas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, só que qual que seria a outra opção a não ser compartilhar o processo? Não é o resto da nossa vida o processo? Tipo, vai cheirar vai será chegar algum momento que a gente vai estar com toda a clareza do mundo, toda a certeza do mundo, um lugar exato, sabendo o que falar em todas as áreas da nossa vida, e aí sim a gente vai poder falar a partir desse lugar. Tipo, as certezas ou algumas poucas certezas que você tem hoje já não é suficiente para você falar a sua verdade a partir desse lugar, a sua o seu trabalho, o que você já faz, já não transforma as pessoas? Não é o suficiente para agora? Eu acho que a gente coloca num pedestal essa ideia, né, de chegar em algo 100%, que acaba fazendo que o próprio processo, né, de melhoria contínua, de aprender no movimento, no caminhar, arará, ele acaba não acontecendo, porque tem essa visão prévia, de resistência. Então eu convido muito, como foi na minha trajetória, assim, eu ser muito fazedora. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais me fez de novo, encontrar essa clareza no movimento. Eu testo, eu tenho uma ideia de um produto, eu vendo, eu tenho uma ideia de um retiro, eu faço, eu tenho uma ideia de um conteúdo, eu testo, é tudo teste, é tudo. E aí, a partir desse teste, você vai aprendendo junto, entendeu? Então, óbvio que eu fiz várias mentorias, vários cursos, eu entendo a necessidade de, além do movimento, se aprofundar e conseguir entender realmente para você melhorar, né, o que você está ofertando, sua solução e tudo mais. Só que a ação com o estudo, não é só planejamento, não é só estrutura. São essas duas coisas juntas. Então, eu trouxe já um pouquinho, né, do tema que eu queria, de um dos temas que eu queria trazer hoje, mas só para falar para vocês isso, assim, que não é como hoje chegou que eu entendi 100%, porque eu fiquei pensando sobre como seria o meu nicho perfeito e minha oferta perfeita e o produto perfeito e não, foi com a imperfeição de eu não saber e de eu não fazer ideia, estava me direcionando para um lugar certo e eu mesmo assim continuar. E isso é muito diferente mesmo do empreendedorismo, né, eu sinto que eu entendo pessoas que falam: "Meu, eu não nasci para empreender". Empreender não é para todo mundo, não é, né, e empreender, você pode ser profissional liberal, terapeuta, né, psico, social media, nutricionista, advogada, tipo, profissionais liberais entendem o que eu tô falando. Você não ter necessariamente um chefe ou você trabalhar para si, você existe um nível, assim, de comprometimento com a sua palavra, com a sua liberdade, que é diferente de vários outros trabalhos. Existe uma característica específica que você tem que desenvolver que em vários outros trabalhos você não tem, que é essa questão do autodidata, dessa, né, existe um risco maior de fato, mas eu acredito muito que o risco, né, e a dificuldade muitas vezes ela tá por trás do crescimento, né, muitas vezes a gente não vai crescer em um lugar super cômodo, confortável. Eu gosto muito de entender os riscos como esse, né, esse convite para o desconhecido, para esse passo de um salto de realidade, de um salto de faturamento, de um salto de um entendimento emocional, enfim. Então, essa abertura que eu sinto que o empreendedorismo traz para minha vida, eu aplico para várias áreas da minha vida, sabe. Eu realmente me sinto muito empreendedora como visão de vida, sabe, é uma visão de criadora, eu sou criadora, e nem entrando num lado muito místico aqui, mas poderia também entrar. É que eu não olho dessa forma especificamente nesse momento, mas ser criadora, ser criativa, trazer soluções, independente de qual seja a sua área, é muito diferente, é um estar no mundo muito diferente do que você só trabalhar na criação dos outros. E eu sempre fui fissurada em criar. Eu sempre fui fissurada em ter ideias e executar, e eu mesma guiar, e eu mesma ir lá e fazer. Então, eu sinto que o autoconhecimento me trouxe essa visão de que a minha vida, e vai parecer clichê e é mesmo, mas a minha vida tem que só fazer sentido pra mim. E não no sentido egoísta de só focar em mim e só me satisfazer, até porque eu vivo com pessoas, eu tenho relações, eu entendo, né, o que cada um precisa. Eu tô falando muito mais num sentido profundo de a vida que eu levo, ela tem que estar muito alinhada com o meu sonho, com os meus valores, com o meu entendimento de sucesso, não a do outro. E, de novo, eu sei que isso parece clichê, mas
Eu lembro, tem uma médica que eu sempre esqueço o nome, mas é de uma das autoras que eu mais admiro, assim, no mundo, que ela é uma doutora que acompanhou por muitos e muitas décadas, assim, pacientes, gente, eu esqueci o nome técnico, mas que pré-morte, eu realmente esqueci o nome, desculpa. Mas ela acompanhou as últimas 8 semanas de centenas e milhares de pacientes ao redor, né, do mundo, enfim, nesses últimos dias e semanas de vida, e escreveu um livro sobre os 5 maiores arrependimentos, assim, das pessoas. E o maior, o topo, o top um é não viver uma vida com verdade pra si, e sim o que é verdade para o outro, para o mundo, para, né, para quem tá de fora. E mesmo isso parecendo muito simples, às vezes o que é verdade para o outro está tão interligado com o que você acha que é verdade para você, que você meio que não desconecta a sua visão da visão do outro. Essa separação do que é meu e do que é do outro é algo que a gente faz constantemente no dia a dia, tipo, de onde que veio essa crença? De onde que veio essa visão? Será que ela é minha? Será que essa minha opinião, essa minha religião, essa minha a maneira de agir, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com, enfim, isso é meu? O que é meu? O que sou eu? O que é, sabe, que é eu, além de tudo que eu já vivi, além das pessoas que já me influenciaram positivamente ou negativamente, me influenciaram anyway, então tá tudo junto. Além da minha criação, além de tudo que eu já vivi e experienciei, eu ainda, tá? E essa é uma opinião muito pessoal. Eu sinto que fica algo. E a gente pode chamar de essência, a gente pode chamar de self, dentro da Internal Family Systems, que é essa abordagem que eu estudo muito. É um self, ou seja, é um eu organizador que tem uma é algo mais, é além mesmo do externo, sabe. E não que o externo, não que tudo que você já viveu, não que as suas experiências e não que, as pessoas que te influenciaram não são você também. Mas também existe uma parte do seu saber que é, de novo, dependendo de como você a chama, pode ser self, pode ser, eh, sei lá, subconsciente, pode ser alma, essência, é algo que tá além, né, disso racional, digamos assim, disso que é algo que você sabe, é algo que você sente. Eu, por exemplo, eu nunca fui influenciada a ser comunicadora, mas eu pegava o MP3 da minha avó, que eu tinha quando eu tinha que ela tinha quando eu tinha 5 anos, e pegava e entrevistava as pessoas na rua. Eu não vi isso em lugar nenhum. Eu não vi quando eu vi um piano que uma criança deixou na rua, eu comecei a tocar e comecei a experienciar, porque eu amo música. Da onde que isso veio? Eu não sei. Eu não tô pirando agora em da onde isso veio e por quê. Esse é outro vídeo, é outra história. Eu realmente não sei, tá? Existem teorias e visões, mas eu não tenho uma fechada. Mas existe algo. Por que que Mozart, em comparação com vários irmãos dele, por que que ele tinha esse talento na música? Ah, é porque o pai dele era músico. Tudo bem, mas ele também tinha irmãos. Por que que ele tem esse excesso de talento que as outras pessoas não? Que, né, os irmãos não. São só exemplos, tá? São vários exemplos ao redor da humanidade e na sua vida também de coisas que são muito suas e que, pra você se conectar com elas, aí sim, de fato, as experiências servem pra nos dar esses feedback, pra gente se conectar com o que a gente tá sentindo, do tipo, como é que eu me sinto gravando um vídeo? Eu comecei esse vídeo sem saber o que eu ia falar. E agora eu tô falando de algo que eu não tinha planejado, mas que eu sei que era pra eu falar nesse vídeo, porque eu amo, porque eu me sinto conectada, porque vem e desce em mim um negócio, uma inspiração, e eu amo. E eu só encontro isso enquanto eu gravo. E mesma coisa de novo com música ou com idiomas, eu amo idiomas. Às vezes você é outras coisas, às vezes é literalmente coisas opostas, mas quais são essas coisas que te trazem esse brilho? Essa sensação de, mano, não sei de onde isso vem, mas eu tô fascinada nessa parada. Eu sinto que hoje a gente tem um acesso muito grande às informações, né? A gente pode ter muita sabedoria, digamos assim, a gente pode saber que existem várias coisas que podem nos interessar, mas já que é tanta coisa, a gente tem tanto esse paradoxo da escolha, tem tanta coisa pra ser escolhida, tantas coisas pra viver, que as poucas coisas que te fazem bem, você não aprofunda, né? Você não tem essa intenção de realmente pegar essas 3 coisas principais, por exemplo, que fazem sentido pra você. Em vez disso, por exemplo, como a gente aprendeu na escola, né, eu estava assistindo um vídeo hoje sobre isso, na escola, o que é vangloriado não é as coisas que te chamam, as coisas que fazem sentido pra você, os seus interesses reais, não. É você tá meio que mediano em tudo. Você passa se você tiver C. Se você tirar C em tudo, você passa. Não é tirar A em 5 matérias e D em outras. Não, é pra você tá meio que na média, em todas as matérias, um conhecimento geral.
Eu tenho várias críticas ao sistema educativo? Enfim. Aí, ó. Não tem corte, vocês lembram? Não tem cortes nesse podcast. Eu literalmente, eu pego e posto, tá? Eu não corto nem a intro, porque senão eu vou mandar pra edição e eu nunca mais vou editar e vai ficar lá. Porque eu sou assim, tá? Isso só, eu vou fechar esse ponto, tá, gente? Mas só pra trazer pra algo muito prático, eu não sou uma criadora de conteúdo que tem várias coisas que falam que ser criadora de conteúdo é necessário ter. Eu não sou uma empresária que falam que, né, tem gente que fala que para ser empresário você precisa ser XYZ. Eu não sou várias dessas coisas de XYZ. Eu não tenho várias coisas que as pessoas têm, mas eu vou lá e faço. E eu acho que é isso que mais me move. Quando a gente, né, tira um pouco essa ideia de precisa ser perfeito, só vai lá para se experienciar, para se experimentar e entender o que é essa coisa que traz esse brilho, que traz esse olhar, que traz essa sensação de tipo, caraca, é verdade, né? Eu tô viva aqui e é muito pra viver esses meus talentos, esses meus dons, essas minhas coisas que vêm de mim, é a minha subjetividade, a maneira que eu vejo a vida, a maneira que, além do que os outros falam, é o que eu tenho pra mim. Eu acho que é aí que tá a verdadeira, sei lá, felicidade ou bem-estar ou viver a vida de uma forma mais gostosa. E só pra fechar o ponto que eu tinha aberto antes, é, esse primeiro arrependimento das pessoas, né, de não viver uma vida realmente alinhadas com o que elas queriam, vem muito de passar realmente uma vida em uma relação meia boca, que você sabe que não é isso. Você sabe que, meu, se você tivesse certeza que você ia encontrar alguém que faz mais sentido pra você, você terminaria, mas esse medo, essa dúvida, essa, sabe, te mantém. Ou um trabalho. Você sabe que você tem muita vontade de criar algo seu, ou de, sei lá, trabalhar com outra coisa, mas o medo também paralisa, o risco, ou sei lá, a cidade que você mora. Tem várias coisas que, né, esses exemplos que essas pessoas mesmo elas dão, que a gente acaba não fazendo na nossa vida por medo, receio, resistência e. Ai! Que susto! Gente, o Noah tá tentando abrir a porta. Mas que eu sinto de verdade que. Ai, todo episódio eu falo isso, em todo episódio eu preciso falar. E eu não falo que a gente tá numa rocha flutuando no meio do nada, que a gente vai morrer, e todo mundo vai morrer, e que como algo da boca pra fora. Toda vez que eu falo isso, é real pra que talvez alguém precise ouvir isso, sabe? Existe uma raridade muito grande em estar vivo aqui, existe um milagre muito grande em estar aqui, mas você pode só lembrar desse milagre às vezes, uma vez por mês, ou enfim, e não fazer nada com ele. E o fazer não precisa ser só produtivo, pelo menos talvez nesse momento, sabe? Às vezes é eu fazer uma arte, às vezes é gravar um vídeo, às vezes é escrever, às vezes é alguma coisa que tá te chamando no momento, mas que por não ter, às vezes, até a visão e a lembrança da finitude, ou não ter essa visão do que vale a pena mesmo, tipo, vale a pena você se experienciar, vale a pena você ver como você se sente, vale a pena você se colocar em movimento, vale a pena você experimentar o que é a vida com as suas próprias, sabe, com as suas próprias sensações. Muitas vezes isso fica de lado, e a gente vai deixando, deixando, deixando. E eu conheço muita gente, agora falando só pra finalizar, né, do Instagram especificamente, que não cria conteúdo, mesmo tendo o sonho de criar, de comunicar suas ideias, de comunicar seu trabalho, de comunicar, de trazer sua solução pro mundo, por medo, de verdade, assim, não é só do que os outros vão pensar. Porque isso ainda é algo meio que fácil de se falar racionalmente. Tipo, meu, ninguém tá nem aí pra você, no fundo as pessoas vão esquecer, também todo mundo vai morrer e tal. Só que isso, na hora que você vai estar lá e gravando o vídeo, não é o que vai te fazer postar. Você precisa ter uma motivação, você precisa ter uma construção realmente de capacidade interna, né? Regular o seu sistema nervoso, conseguir processar o que é esse medo dos outros, o que é essa validação que você tá constantemente buscando. Não é só ignorar, não é só fingir que a opinião dos outros te não te afetam, assim, porque às vezes não é outros, às vezes é de duas pessoas, às vezes é de uma pessoa, às vezes é de um grupo de pessoas, às vezes quando você consegue nomear quem são essas pessoas, quem é essa pessoa, de que forma que ela te valida ou deixa te validar pra você ter essa grande importância na opinião dela e não fazer o que você tanto quer fazer nessa vida. E refletindo sobre isso, surgem vários trauminhas, surgem várias, às vezes, dores e coisas do passado que é preciso processar, porque senão só vai ficar essa parada racional do tipo, ah, eu preciso postar, eu preciso fazer isso, mas eu ainda ligo porque as pessoas falam, ou ainda ligo, ainda não me vejo grande o suficiente, não me vejo no próximo nível, eu ainda não vejo dinheiro de uma forma positiva, eu vejo vendas de uma forma meio negativa, não sei o quê. E aí você vê as crenças, você tá consciente das crenças, você tá, sabe, realmente
olhando pra elas, consciente delas, com a clareza delas, mas não muda, porque não é racional essa mudança. E eu quero finalizar só falando isso, porque muitas vezes na minha vida eu entendia algumas coisas, sabe? Eu entendia racionalmente mesmo, eu entendia meus padrões, ai, do meu pai fazer isso, agora era, e ai, relacionamento, e essa validação masculina, sei lá, dando um exemplo aleatório. E aí eu entendia total. E pessoas muito autoconscientes, que falam muito consigo mesmos, vão entender o que eu tô falando. Às vezes você é tão autoconsciente que você acha que isso significa real mudança. Você entende seus problemas, você entende por que você age de uma maneira que você age, você entende os seus padrões, mas isso não significa nada. E não é pra isso te apavorar e te deixar mal falando isso. Provavelmente você já ouviu isso em algum outro lugar, mas a mente chega num lugar que o corpo não chega. Você pode saber algo com a sua mente e passar anos sem que o seu corpo processe isso. E realmente. Oh, meu Deus, Noah. Gente, desculpa esse barulho, não sei se vai pegar, mas enfim. Você pode anos passar com essa certeza, com essa clareza, sem a efetiva mudança na prática, porque falta processamento interno, falta regulação do sistema nervoso, falta essa capacidade interna construída, que por isso, pra mim, o autoconhecimento e o marketing, sabe? O empreender e o autoconhecimento, eles têm muita conexão, porque eu entendo realmente que quando você, por exemplo, você pode se sabotar muito no processo de criação todos os dias, de vender, de criar conteúdo todo dia. Você pode se sabotar muito no processo por ainda não entender, às vezes, suas travas. Ou você pode não ter muitas travas internas e conseguir postar todo dia, mas você posta meio sem estratégia. E aí não conecta e não vende. Aí você chega num lugar que você poderia chegar muito além. Você tá num patamar que você pode ir muito além. Mas essa resistência de não vou fazer nada com estratégia, eu não vou fazer nada com vendas, eu não vou fazer nada de marketing, porque marketing é meio errado, sendo que, cara, a própria base do marketing é compartilhar ideias e soluções para a vida das pessoas. Eu sou fissurada por marketing, eu entendo que eu tinha muitas resistências em falar sobre marketing e vendas, porque eu tinha também uma visão meio negativa em relação a isso, meio tipo, ai, enfim, eu acho que vocês entendem quando eu falo nisso. E por isso que o processo, né, de além de estar consciente de algo, além de saber, processar com o corpo, e além de processar com o corpo, ter uma estratégia, ter uma metodologia, ter um direcionamento, pra mim, essa grande mudança de algo que poderia se tornar algo gigante, algo, sabe, que poderia realmente ser uma um novo nível e transformar a sua vida e como transformou a minha, não no sentido só, tipo, material, o que é maravilhoso, todo mundo quer mais dinheiro, tipo, a gente quer mais liberdade, a gente quer mais capacidade de ir e vir, a gente quer ter mais tempo com as pessoas que a gente ama, a gente quer ter a capacidade de fazer escolhas que você não pode sem dinheiro, eu acho que não dá pra demonizar o dinheiro, é uma coisa maravilhosa, é uma energia neutra e que, ai gente, energia, não sei se eu usaria essa palavra, mas enfim, isso amplifica muito. Então, se você já ajuda muitas pessoas, você vai ajudar mais pessoas com mais dinheiro. E se você já não ajuda, isso não vai fazer que você ajude. Então, o dinheiro amplifica muito. Só que além do dinheiro, além do material, a, o que você ganha por criar algo seu é algo muito mais de preenchimento de alma, de estar no mundo como criadora. E isso não é que resolve todos os seus problemas de uma hora para outra. Acho que a gente tá aqui pra sempre resolver problemas o resto da nossa vida, né? A gente nunca vai, até o fim da nossa vida, vai estar com tudo resolvido, porque eu acho que isso nem é a meta. Nem é estar com todas as áreas da nossa vida perfeitas pra aí sim a gente aproveitar. Eu acho que é todo aquele clichê de aproveitar o próprio processo de criação, mas de novo, estar no mundo a partir desse lugar criador faz com que você, pelo menos pra mim, tá? Isso faz com que eu esteja no mundo a partir do lugar que eu amo estar. E a partir do autoconhecimento, é isso que eu entendo. Talvez alguma outra pessoa se, né, enxergue de outra forma, mas só pra finalizar, o ato criativo do Rick Rubin, ele fala no comecinho do livro já, como todos nós somos criadores. E não num sentido místico também, mas num sentido prático, num sentido de criatividade, né? Criar ideias, criar possibilidades, criar soluções, criar conversas, criar olhares, criar. A gente tem essa facilidade mesmo, é natural pra gente. Todos os dias você cria coisas, você cria palavras, porque pode ser a mesma palavra que eu tô falando, mas veio de você, e veio com tudo que você já viveu, e veio com toda a sua história, veio com tudo que você é, veio com tudo que você acredita, veio com todos os seus valores, veio com você. E essa subjetividade, a partir de tudo que você fala a partir desse lugar, ele passa por você. E passando por você, você cria. Mesmo que seja um anel, você criou esse anel, você criou qualquer coisa que você for criar,
ela é muito mais real. Pode ter um vídeo, por exemplo, falando tudo que eu falei, mas ninguém falou da forma que eu falei. Ninguém falou com o meu cabelo, ninguém falou com as gírias que eu falei, ninguém falou com os erros que eu cometi, ninguém falou da minha maneira. E isso faz com que o meu trabalho seja único e que, mesmo que chegue uma pessoa ou 1000 pessoas, o mais importante pra mim de cada vídeo, de cada trabalho, é que, claro, isso seja transformador pra quem tá ouvindo, mas que eu goste, que eu me divirta no processo, porque senão, se eu só focar no resultado, vai ser meio que vazio de significado, vai ser vazio dessa grandeza que poderia ser se eu estivesse realmente lá inteira, em flow, e falando o que eu mais acredito. Não, tem que ser já pensando em como isso vai soar na pessoa e tal. Aqui no podcast, especialmente, eu me solto muito de algoritmo e de o que é certo e errado, e eu só falo a partir do meu coração. E vários depoimentos lindos, e várias pessoas que já entraram nas minhas mentorias vieram a partir do podcast porque me gostam a partir desse lugar, gostam dessa profundidade e desses devaneios que eu dou e dessa especificidade que é a minha forma de falar, que é a sua forma de falar. Então, de tudo que eu falei, eu espero muito que tenha feito sentido e que você se sinta inspirada a continuar criando, sabe? Independente se, de novo, você é profissional liberal, empreendedora, se você já cria conteúdo, mas tá se sentindo meio travada, se você tá começando, se você tá expandindo, que você sinta que o processo de criação, de novo, seja de um vídeo, de um texto, de uma call de venda, de você tá lá presente, ele pode ser divertido e ele pode ser tanto divertido quanto com estratégia, com intencionalidade, com capacidade interna pode trazer muitos resultados. Eu sinto que essa junção é o que faz tudo isso aqui valer a pena. E pra mim é o que me mantém na internet. Mesmo eu várias vezes questionando, tipo, nossa, cara, a internet é muito scrolling, é muito... as pessoas, tipo, cada vez mais estão com a atenção mais perdida, e às vezes eu tenho várias críticas à internet, mas quando eu recebo um comentário, quando eu vejo uma mentorada transformada, quando eu saio dos números e volto pra pessoa individual, eu lembro que números não existem, o que existem são pessoas por trás, que estão lá passando por coisas, que eu posso me conectar com elas e posso trazer uma solução do problema que elas estão tendo. E algumas não, sabe, e algumas não vão gostar, realmente, e não é pra elas. E outras vão, e eu estando nesse processo, faz muito sentido, e me deixa preenchida, e eu tô cada vez mais querendo fazer coisas pessoalmente e tal, porque eu sinto falta também disso, mas é um processo pra vida, né? É uma criação pra vida. E pra mim, a capacidade, a habilidade que você tem de se comunicar, de, sei lá, criar conteúdo, vender, marketing e de capacidade interna, autoconhecimento, regulação do sistema nervoso, ele não funciona só na internet. Eu já fiz várias vendas, até pessoalmente, pra testar isso, sabe? Tipo, como que isso pode funcionar? Imagina se o Instagram morre amanhã, se o Facebook, se as redes sociais, sei lá, a internet acaba. Continua sendo útil desenvolver ideias, empreender, comunicação, solução. Continua sendo útil o autoconhecimento, continua sendo útil. E provavelmente o que você faz também continua sendo útil. Então, as habilidades que você desenvolve pra realmente compartilhar o que você tem pra oferecer, elas são imortais. Elas são, sabe, elas funcionam em todas as situações. Então, gente, eu espero muito que tenha feito sentido. Eu realmente citei vários temas, eu contei um pouquinho, né, de como eu tô, e pra mim esse momento de continuar, sabe, continuar, continua. Essa trava às vezes vem, igual eu tava com a trava de criar, mas eu realmente sinto que foi muito bom, e eu falei, e foi bom, mas não foi excelente, ou talvez pra você foi, e aí é isso aí. Mas se pra você fez sentido, escreve sentir. Gostou da palavra? Sentir. Que daí eu vou saber que fez sentido pra você, eu vou saber que chegou aí e transformou alguém de alguma forma, mesmo que eu vou ficar feliz se for um comentário. E agora eu vou mostrar pra vocês o Noah, tá bom? Porque ele tá na porta, e aí já que acabou esse episódio... Que foi?